você analisar bem, ainda todo escuro. Não é porque eu estou em trevas não, meus irmãos. É porque, na verdade, hoje eu preferi, né, deixar mais a autêntica da voz, para que todos entendam e saibam qual é o projeto de Deus e também, nos dias de hoje, entender o que é um homem espiritual. Bom, muitas pessoas acabam afirmando, né, que conhecem o mundo espiritual. As pessoas, elas deduzem, né, em seus trejeitos, seus corações, né, muitos pastores por expulsar um demônio, outras pessoas porque têm visões, outros que também acham, né, só porque teve um sonho, acham que são tão espirituais. Mas hoje a condição maior, você então aí que está em casa, vai aumentando o volume aí do celular, você que está em casa, então, espero que vocês aí acatem, né, o que eu aprendi, o que eu vivi e o que realmente ser um homem espiritual. Bom, temos vários campos de batalha, né? Temos campos que esses campos, eles são atuações malignas. Eu acredito que se você compartilhar esse vídeo, você vai fazer com que outras pessoas se edificam, né? Se edificam na verdade, e outras pessoas também vão conhecer mais o mundo espiritual, que é necessário nos dias atuais. Bom, voltando aqui, o mundo, ele é uma barreira, né? Ele é uma barreira entre o céu e a terra. O mundo, ele faz o grito de dor e também ele faz o clamor, né, dos necessitados num campo de batalha que estão aprisionados em seus próprios corações. O sentimento do homem, as suas vontades, os seus trejeitos, as suas falsas lideranças, de querer mover o seu coração com liderança, dizer que pode tudo e que seu caminho é o caminho certo. A Bíblia diz que há caminhos aos olhos do homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. Tá bom? Bom, então o mundo, ele é essa adversidade entre a terra e o céu. O mundo é uma terra vivenciando em prazeres. A Bíblia fala assim que amantes do mundo se tornam inimigos de Deus. Então, automaticamente, somos inimigos, automaticamente, quando fazemos a vontade dessa terra. A mente é um campo de batalha, né? Eu acho que o primeiro capítulo que eu deixar para vocês entenderem o que é um homem espiritual, é a mente. A mente é um campo de batalha. Ela é a sede do pensamento, né? Ela que dá-nos condição de conhecer, pensar, imaginar, lembrar e entender, né? Então, todo intelecto, sabedoria humana, raciocínio, pertence tudo à mente. Então, de modo geral, a mente é o cérebro, ou seja, é um termo psicológico. Então, vamos saber que você vê que o cérebro, a mente, ela produz as vontades. E vemos que, como ela é capacitada e ela faz o pensamento da carne em ação, ou seja, tudo que você faz vem na mente, você usufrui o pensamento carnal. Você usufrui o pensamento de fazer coisas que aqui a carne se agrada. Então, começa a ver que realmente a mente é um campo de batalha. Mas também quando a mente vem, o que acontece? O que é que Paulo disse? A mente de Cristo. Quando a mente de Cristo se torna dentro da mente carnal, o corpo inteiro começa a ter ações de Cristo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então começa a ter ações de Cristo. Ela começa a fazer ações dignas, frutos de justiça. Que bênção, né? Então, esse fruto de justiça é tomado através de uma mente transformada. Então, quando a mente de Cristo, que Paulo passava para a gente, né, descrevendo, né? Lembra que ele falava assim, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então, isso ele fala em 2 Coríntios. Então, ele fala disso, né? Ou seja, não limitamos mais na carne, né? Então, ela começa, a mente dominada pela mente de Cristo, ela anda segundo o Espírito. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, ou seja, o verbo, a palavra é de Deus, e Deus é Espírito. Quem está entendendo? Então, se Deus é Espírito, trocou o verbo, a palavra vem em Espírito, se tornou carne, automaticamente Jesus era um homem feito de carne, mas gerado pelo Espírito. Agora, o que fazer? Se iremos com cidadãos com estatura de Cristo, como o apóstolo Paulo, ele fala em suas cartas, será que chegaremos a essa estatura? Compreenderemos a estatura de Cristo? Conseguimos como? Através de uma mente convencida pelo teu Espírito.
Então o Espírito Santo convence o homem, a sua mente, capacitação carnal começa a ser exterminada, a capacitação carnal, e entra a capacitação dentro do cérebro, a espiritual. E começa a ver que o homem vive em espírito. Ele começa a entender que agora o seu corpo, o seu cérebro, sua mente, suas emoções, todo o seu entender, sua inteligência é feita do espírito. Ele não olha mais as coisas na terra como terráqueo. Ele está na terra, mas ele não é daqui. Ele vive pensando nas coisas do espírito e olhando pelos olhos espirituais. Tá certo? Então, toda essa luta, ela acontece na mente, exclusivamente na mente, né? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo compara alguns argumentos e raciocínio do homem à fortaleza do inimigo. Ele vê a mente como dominada pelo inimigo. Então ele tinha que entender que a mente é a postura de todo um homem espiritual. É muito interessante, meus irmãos, que a Bíblia fala assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus resplandeceu o quê? O que o Deus desse século fez? Cegou o entendimento. Entendimento não, na mente. Na mente. Na mente vê o entendimento, né? Então, o que vemos? Vemos essa estrutura. Agora, muitas pessoas falam assim: o pastor Júlio está lendo livros. Não. É o que Deus me ensinou, né? Eu já dei ensinos aí muito maravilhosos acerca do homem espiritual. Então, viver espiritualmente não é porque você vê demônios. Viver espiritualmente não é porque, eu tive uma visão. Não, de forma nenhuma. Eu conheço o demônio, tranca-rua e chucaveira. Isso não é espiritualmente. Isso não é um homem espiritual. Isso não é um homem espiritual. Aquele homem ali é um homem espiritual. Não. O homem espiritual é diferente. Visão espiritual é outra e mundo espiritual é totalmente outra, né? Então, é totalmente diferente. É totalmente diferente. As escrituras falam sobre isso, né? E quando a Bíblia relata também, né, sobre, lá em Coríntios 4:4, né, que declara, né, que a mente é resgatada, é invadida por Satanás. E então a mente humana, ela é o começo de toda a estrutura do corpo. Jesus está na cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja, a igreja é um corpo. Desculpa, meu Deus. Então a mente tem que ser espiritual. A igreja tem que ser espiritual, mas a mente já é. Jesus é a igreja, é a cabeça da igreja. Mas a igreja tem que ser como corpo. Então tudo que Jesus falar, a igreja tem que fazer. Porque ele domina o corpo. Ele domina o corpo. Quem está entendendo, diga amém. Então, é o que vemos claramente. O que se passa na mente e no coração das pessoas. Então, meus irmãos, o que é ser espiritual? Ser espiritual é obedecer à mente de Cristo. Mas como ter a mente de Cristo? Renunciando às suas próprias vontades e deixando com que o inimigo da sua mente traga a ele em si o poder da derrota de si mesmo, né? De você negar a sua própria existência, de você negar a sua própria carne. Você está negando as vontades da sua mente e também das vontades do inimigo. Então, negando assim, você começa a reagir, matando o velho homem e nascendo um novo homem através da vontade de Cristo. Quem está entendendo? É isso, tá bom? Não há condenação para aqueles, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é totalmente diferente, vocês podem pensar. Uma coisa interessante, né? Uma coisa muito interessante que eu tenho que passar para vocês qual que é as causas do ataque, né, do inimigo. Qual que é as causas? Né? As causas, meus irmãos, é tentar entrar no corpo. Olha que interessante. O diabo, ele não consegue entrar no coração, ele entra na mente. Jesus é o único que pode entrar no coração. Embora muitas pessoas falam que o diabo pode morar dentro de um corpo, sim, pela possessão maligna, pela mente de Satanás. Mas quem é o dono do corpo? Jesus é o dono do corpo. Então ele é o único que fala que quer o coração. Você pode ver. Jesus falou: "Eis estou à porta e bato", né? Ele bate na porta do seu coração. Porque Jesus, ele entende que se você tomar, que o Espírito Santo te convencer, porque quando nós convencemos de algo, quando nós começamos a admirar algo, nós não vem pela mente, vem pelo coração.
Então, pelo coração, Jesus entra e convence a mente. Oh, que coisa tremenda. Eita, olha que coisa interessante, né? Porque Jesus vem com amor, então o amor vem do coração. Então, quando o Espírito Santo vem te convencer, ele não vem pela mente, ele vem pelo coração. E aí Jesus toma a mente. Aí o corpo trabalha conforme aquilo que foi convencido. Eita, bem assim. Que interessante isso, hein? Que interessante. Por isso que ele não é por força e nem por violência, assim pelo coração, o sentimento humano. Então aí Jesus vem na porta do coração. Eita, glória a Deus. E que coisa linda, né, gente? Que coisa maravilhosa. Então ele vem pela porta do coração, convence a mente é gerado, né? A mente é gerada pelo comportamento das decisões, faz com que o corpo entre em justiça. Então, automaticamente fomos convencidos pelo sentimento de Cristo, pela sua morte em nosso coração. Do coração, Jesus toma a mente se torna de Cristo, e aí a mente distribui para o corpo as suas ações de novidade de vida e de atributos de justiça. Meu Deus, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Eu estou impressionado que Deus acabou de me mostrar. Então, aí vem, lá em Efésios capítulo 5. Não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que é insensato? O que é insensatez? Não sejam duros, compreendam, né? Compreendam com amor, não sejam duros, né? Então, muitas pessoas acham que está agradando a Deus, mas não estão. Eles acham que estão, mas não estão. Então, essa força de rejeitar, né? A mente, quando ela é tomada por Jesus, ela tem que estar cheia da palavra de Deus. Ah, mas pastor, mas a Bíblia diz que é o coração, não só a mente também. Hebreus 8:10 fala assim, na sua mente imprimereis as minhas leis, declara o Senhor. A mente é tomada pela palavra de Deus. Porque Cristo dominará a mente, e a palavra é Cristo. Tá bom? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Né? O que a gente precisa começar a interpretar de forma certa? Ai, expulsei um demônio. Eu sou um homem espiritual, entrei no mundo espiritual. Mentira! Você não entrou no mundo espiritual. Você só entra no mundo espiritual quando você se torna espiritual. Porque Jesus disse para os homens que andavam segundo as dissoluções desse mundo: expulsei demônio em seu nome, curei os enfermos, não te conheço. Ou seja, eles não são espirituais. Só porque conheço o mundo espiritual, eu conheço o mundo espiritual. Conhece nada. Se conhecesse, tomava primazia do que está escrito. Então, a condição maior de entender o que é ser um homem espiritual é obedecer às leis de Deus. É declarar o movimento do seu corpo, da sua mente e do seu coração para um exercício de fé. E vencer a carne através do que foi declarado do convencimento, né? Porque desde a queda do homem até a salvação, Deus tenta colocar o homem em seu arbítrio, que é o arbítrio da justiça e também da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, o que vocês devem fazer? Isso, guardar a mente e o coração em Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse: guardar a mente e os seus corações em Cristo Jesus. Olha que muito interessante essa mensagem, né? Uma mensagem muito interessante que Paulo, né, ele dá aos Colossenses, né? Ele fala que se o homem não receber a nova vida de Deus e servir em novidade de vida, tudo que ele fizer é a obra da carne. Então, quer dizer, tudo que ele fizer. O que mais realmente pode para Deus, irmãos, não é que o homem caído deseja fazer para o Senhor, e sim o que Deus quer que ele faça. Vocês estão entendendo? Mas qual que é? Não importa para Deus. O que importa para Deus não é que o homem caído deseja fazer para o Senhor, mas sim que Deus quer que ele faça. Ou seja, é Deus que tem que mandar. É Ele que quer que você faça, não que você faça para Ele. Quem está entendendo?
Então, fazer obras, não salva, porque se as obras não forem passadas pelo fogo do Senhor, né? Então, lembra, né, que a Bíblia fala assim, que nenhum pereça, senão que todos chegam ao arrependimento, porque ele que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, o que Deus quer que você faça, não que, eu tenho que fazer à vontade, eu vou fazer para que o Senhor se alegre. Não, é que Deus só se alegrar se você fazer a vontade que Ele manda. Tá bom? E, então, essa vontade do Senhor, para que vocês saibam executa o plano de servos e de homens submissos à disciplina da sua justiça. Então, vemos isso. Né? Tem muita gente falando que está sentindo a presença de Deus, que bênção. Estou feliz por isso. Né? Nós vemos a disciplina de Deus, né, dentro para com o parâmetro humano. Então, precisamos ver isso. Tem uma mensagem muito interessante, que até mesmo na doença, né, o próprio Deus falava, né, para os espirituais, lá em Tiago 5,14, está alguém entre vós doente, chama o Espírito da igreja e te faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha só, além do doente físico, naquele momento, ele vai ser curado, e ainda se arrepender vai ser curado também dos seus pecados. Interessante, esse mesmo versículo fala de duas doenças, né? A doença da carne e a doença do espírito. Então, o mundo espiritual, ele nos traz essa herança, né? Então, peço para que vocês se comportem como os tais, porque essa é a perfeita, boa vontade agradável de Deus. Tá bom? Então, o que é ser homem? A gente vai continuar, viu? Não acabou ainda, tem muita coisa para passar para vocês. Muita. Isso aqui é só o começo do iceberg, é a ponta do iceberg. Eu vou estar passando para vocês, para que vocês consigam, né, alcançar a coroa da vida eterna, né, que está preparada desde a fundação do século. Né? A Bíblia fala que aquele que vencer, né, vai herdar essa coroa, né? Vai herdar essa coroa e vai herdar com a eternidade com Cristo, né? Então, eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, trazer só um pouquinho, né? Quero que vocês voltem esse vídeo, compartilhem esse vídeo e fica todo mundo ligado, inscreve no canal aí. No canal principal eu vou estar trazendo tudo, mais novidades sobre o que é um homem espiritual. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Compartilhe o ensino e que Deus vos abençoe grandiosamente. Então, um homem espiritual, tá bom? Eu tô falando de homem espiritual e eu estava com o licenciamento do carro atrasado, eu não tinha dinheiro para pagar. E acabou meu carro sendo preso hoje. Acabou meu carro sendo preso, está no pátio, né? E eu estou ensinando para vocês, né? Então, eu não sei de onde eu tiro essa força, né? Acabou de meu carro ser preso. E eu que não tinha o valor do licenciamento, não tinha como pagar. E muita gente fala que eu sou rico, né? As pessoas falam muito, né? Que eu sou rico, eu sou aquilo. Mas meu carro acabou de ser apreendido. E tô agora fazendo a correria aqui, eu não dando documentação, essas coisas todas. Mas antes disso eu parei para dar esse ensino para vocês, tá? E que Deus abençoe, fiquem na paz e guarde, né, esse ensino de uma forma que vocês possam estar, né, se alimentando no Espírito. Um abraço a todos, fiquem em paz e deixa eu correr aqui, que eu tô sem carro agora. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes, Jesus ama muito vocês. Eu também. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até a próxima.